Um amigo escreveu: eu tenho o costume de não sair de casa sem o meu japamala. Japamala é um cordão de contas, né, que se serve para fazer oração, né, usados por budistas, hindus e outros modos de japamala existem por cristãos e muçulmanos, né, o cordão de oração e tudo mais, né, e outras tradições utilizam esse modo, né, de fazer uma conta em que você repete, né, um mantra, um nome, uma oração. Então esse amigo diz: eu não tenho costume de não sair de casa sem o meu japamala. Eu não tenho a intenção de exibi-lo ou algo do tipo, embora não seja contrário a responder às dúvidas de pessoas que me perguntam sobre ele. A intenção não era figurar minha fé, e espero que não seja um hábito que veio do meu ego ainda mundano. A verdadeira intenção era somente ter a lembrança constante de Deus. Sempre que eu olhasse ou sentisse sobre a pele, poderia pensar em Deus. É meio que um hábito que aprendi com um conhecido muçulmano. Ele sempre carrega seu tashbih, que é esse cordão de oração dos muçulmanos, para onde, que os muçulmanos repetem os 99 nomes de Deus, né? Para onde ele vai ter a lembrança de Deus. Para onde ele vai para ter a lembrança de Deus. Queria saber o que acha sobre esse hábito. Você o tem, esse hábito? Caso não, recomenda que eu continue? Muito bem. Eu já disse aqui algumas vezes, né, um caso da minha vida, que eu ainda era um cristão ortodoxo, embora já estivesse num processo de desconexão da ortodoxia. E eu lembro de estar com um cordão de oração. Os ortodoxos têm um cordão de oração que tradicionalmente ele é de lã e ele é preto, cheio de nós, né? São nós, né? Que são contados. E geralmente se conta, né, em cada um desses nós a oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, um pecador. E nos separadores, uma oração à Virgem Maria. E aí quando você termina, você tem o credo ou o Pai Nosso, né? Existem variantes nisso. E eu tinha o costume de fazer o uso do cordão de oração em casa, mas também quando passava assim por certas viagens, né, assim, de deslocamentos mais longos, em que eu ia passar um tempo ocioso, um tempo olhando para as coisas e pensando, sei lá no que, e o uso do cordão de oração permitia com que eu me mantivesse, né, naquele melhor pensamento, no pensamento de Deus, em comunhão com Deus. Não era que eu fizesse isso sempre, mas se eu tivesse que ir num dentista, por exemplo, né, se eu tivesse que ter uma viagem, né, de ônibus mais longa, ou ficar numa sala de espera de algum lugar, eu fazia uso disso. Certa vez aconteceu que eu estava num ônibus e eu estava me deslocando para ir encontrar com a minha esposa. E uma moça esbarrou em mim e ela viu o cordão e perguntou e tudo mais. E acabou acontecendo que, no desenvolver da conversa, eu fiz menção da moça segurar para ver e ela disse que não iria pegar no cordão e tudo mais, porque ela era uma moça de má vida, digamos assim, que ela era uma prostituta, estava envolvida, né, numa vida de muito pecado. E eu fiz ver a ela que, muito pelo contrário, não é? Quer dizer, justamente, né, Deus é que limpa tudo, então por qual razão não se aproximar dela? E entreguei esse cordão para ela, né? Eu falo disso muitas vezes porque acho que é uma coisa que a gente deve entender, né? Esses atos que nós realizamos com sinceridade, sem evidentemente o objetivo de aparecer, o objetivo de fazer proselitismo, quando são sinceros, eles são possibilidades também de que pessoas que estão muito em busca de algo tenham uma amostra de que existe fé nesse mundo, de que existe pureza nesse mundo, de que existe oração nesse mundo, de que existe confiança em Deus nesse mundo. E eu penso que isso é muito positivo, não é? Não é que você vai pegar o seu cordão de oração e vai sair com ele como uma propaganda de quanto você é uma pessoa elevada, nada disso. É claro que isso não tem nenhum valor. Mas se você estiver fazendo porque você quer praticar, quer se manter com a sua mente em Deus, quer aproveitar uma oportunidade, um tempo que você estaria com a mente ociosa, largada por aí, trazer ela para o seu ideal. E se, ao mesmo tempo, isso for um caminho de comunicação com outras pessoas em que você possa falar do amor por Deus, isso é muito positivo. Agora,
No que diz respeito ao fundamento dessas peças, que são as japamalas, os cordões de oração, o objetivo delas é meditação. Meditação no santo nome de Deus. Então o que acontece? A melhor prática é sozinho, sem que ninguém esteja vendo, e com uma metodologia, né, de fazer sempre nos mesmos horários, sempre no mesmo lugar, se possível, para criar em você os UPADs, os condicionamentos positivos. Tá? E, nesse sentido, esse é o fundamento básico. Essas outras coisas que podem acontecer, o fundamental é a gente manter o elemento essencial, ou seja, eu estou querendo manter a minha mente em Deus. Nós não precisamos de um cordão de oração para repetir o santo nome de Deus na nossa mente. Mas o cordão de oração nos ajuda. Né? É que em casa a gente está realizando uma prática que a gente diz assim, eu vou realizar uma volta, eu vou realizar 10 voltas. Então esse objetivo, né, faz com que o cordão de oração ele seja uma ferramenta mais útil. Quando você está na rua e você quer manter sua mente em Deus, não é tão importante, né, essa questão de seguir, né, as contas. Então, esse é o ponto. Sair de casa com o objetivo de as pessoas vão me ver usando isso e vão me perguntar, eu não acho que seja muito positivo. Não é? Mas, como você diz, ao estar em contato com o cordão, você sente mais a lembrança. E você se conecta com isso. E você lembra e você conta, né? Então, ok. Perfeito. O sempre positivo é observar se nós estamos, né, fazendo as coisas com um sentido mais elevado. O que não é positivo de modo algum é usar o cordão de oração, o japamala, como um enfeite, né? Como uma coisa que não tem significado nenhum, né? No pescoço, no braço, mas não é, porque isso acaba banalizando e indo no sentido contrário a tudo isso que estamos pensando aqui. Então, tentar pensar nisso como uma ferramenta para aumentar a lembrança de Deus. Eu acho que isso que é importante. E as coisas consequentes que venham a acontecer disso, positivas, como por exemplo, né, alguém se interessar, conversar, isso é muito bom, né? Mas lembre-se sempre do objetivo fundamental primeiro, né? Aumentar o seu contato com o nome de Deus. Né?